Mais uma vez, boa tarde a todos. É com imensa satisfação que tenho a satisfação de moderar esse painel sobre financiando o desenvolvimento, que é um tema, senhoras e senhores, muito importante, a qual eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui, especialistas, docentes, representantes governamentais e a todos que estão envolvidos nesse diálogo de crescimento e desenvolvimento. Nós estamos vivendo em um mundo interconectado, onde a globalização moldou não apenas a nossa economia, mas também a expectativa socioeconômica para o nosso país e o mundo. No Brasil, nós estamos enfrentando vários desafios decorrentes à nossa história, geografia e diversidade. Porém, esses desafios trazem consigo oportunidades iguais para que o nosso país possa fazer um processo de inovação e crescimento através do financiamento, visando o desenvolvimento público e o desenvolvimento do nosso país. Eu estou aqui como moderador a ponto de buscar um equilíbrio entre os nossos participantes e que estarão aqui fazendo um diálogo visando um tema muito importante, que é financiando o desenvolvimento. Gostaria, primeiramente, de convidar aqui a ministra Luciana Santos para iniciar a sua palestra e o seu posicionamento. Ela vai passar. Tá. Bem, gente, muito boa tarde a cada uma e a cada um de vocês aqui presentes. Eu queria agradecer mais uma vez ao Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, e também ao Centro de Pesquisa de Direito Público de Lisboa, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a LPL, também ao Centro de Inovação da Administração e Pesquisa do Judiciário da Fundação Getúlio Vargas, FGV Justiça, e todos que estão aí nesse esforço para que esse fórum seja, mais uma vez, um caso de sucesso, de debate sobre os desafios globais e também brasileiros e da relação luso-brasileira. E eu quero cumprimentar minha colega e meus colegas aqui da mesa, a Luiz Mercadante, meu companheiro de muitas lutas, mas também dos desafios atuais do governo, do presidente do BNDES, o Jorge Viana, igualmente da equipe do presidente Lula, na Apex, a Maria Clara Bugarim, que é a presidente do Comitê de Integração Latino-Americana, Europa-América, que é também a presidente da Academia Brasileira de Contabilidade, José Berenguer, do CEO do Banco XP, e o moderador aqui, que é o Jonathan, que é ministro do Tribunal de Contas da União, com quem também já partilhamos muitos momentos. Então, eu acho que essa temática, né, dessa mesa, ela se reveste, né, de mais importância ainda, porque se trata da pauta de como financiar o desenvolvimento, e não é possível pensar nisso sem pensar também em ciência, tecnologia e inovação, sempre numa perspectiva de um desenvolvimento justo e sustentável. Então, isso tem sido uma prioridade absoluta do governo do presidente Lula. O presidente Lula, na história, né, tem a marca de ter sido o presidente que mais ampliou um dos pilares importantes do nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que são as universidades. As universidades brasileiras, junto com os institutos públicos, eles são responsáveis por 90% da nossa produção científica, e ele foi o presidente que ficou na história que mais ampliou, não é, essa infraestrutura, né, de ciência que passa pelas universidades públicas brasileiras. Então, nós estamos, nesse momento, né, desenvolvendo ações do Ministério de Ciência e Tecnologia que vão ao encontro de restabelecer a política pública de ciência e tecnologia. Há um convencimento de que a ciência e tecnologia é pilar do desenvolvimento nacional, exatamente porque se entende que o crescimento passa por uma industrialização e esse crescimento passa por uma reindustrialização e novas bases tecnológicas. Isso não é possível sem
sem a gente garantir esses investimentos tão fundamentais que representam também a reinserção do Brasil nessa economia global. Acho que, mais do que nunca, os acontecimentos recentes mundiais que tiveram impacto enorme no mundo, como foi, por exemplo, a Covid-19, pela letalidade, velocidade com que as pessoas, né, poderiam sofrer, né, com a perda de vidas, mas também ela revelou o quanto a dependência é nefasta, o quanto, mais do que nunca, é necessário reposicionar as cadeias globais de insumos, de produtos, de serviços e de suprimentos. Assim como também a guerra da Ucrânia, há um colapso no serviço, na oferta de fertilizantes, e na Covid, no complexo industrial de saúde, que foi de insumos a máscaras, equipamentos que nem sequer eram de alta complexidade, de média complexidade, como foi, por exemplo, respiradores. Então, eu penso que ficou evidente, né, essa necessidade de que a globalização liberal ela foi colocada em xeque. O modelo, né, a globalização é em conteste, mas não necessariamente no modelo liberal. As cadeias regionais, as cadeias nacionais e a autonomia e soberania dos países gritaram como uma necessidade emergente, porque demonstrou o quanto a dependência é nefasta. Então, essa tem sido a política do nosso presidente Lula. Ele retoma a reinserção do Brasil, faz uma agenda intensa, o ano passado visitando, né, os países, e sempre de maneira larga, sem qualquer tipo de pressuposto, por mais que nós sejamos de um campo político, ideológico definido, isso não foi o que pautou as relações do Brasil. As relações do Brasil se deu numa perspectiva da defesa do interesse nacional e numa perspectiva de altivez e muito ativa. Então, se conversa com o do Biden, a Xi Jinping, passando pela Comunidade Europeia, e essa atitude do Brasil, e sempre na defesa da autonomia dos povos, né, e da paz, né, que são bandeiras que parecem óbvias, mas que são necessárias cada vez mais, não só falar delas, mas praticar, né, esse tipo de atitude. Então, eu penso que essa é a marca da altivez e da proatividade, e colocando sempre o interesse nacional em primeiro lugar. Então, quando se fala em desenvolvimento e financiamento de desenvolvimento, tem que se falar de como traduzir esse conhecimento produzido no Brasil e nas nações do mundo em riqueza e inclusão social. E o nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia não deve a nenhum lugar do mundo. No entanto, nós temos muitas dificuldades, até histórica e cultural, de fazer com que essa produção científica se traduza em inovação, se traduza em produtos e serviços. Esse paradoxo está nos indicadores. Nós somos o 13º no mundo de qualquer indicador considerado um parâmetro global de inovação. Nós estamos naquela casa ali do 13º no mundo, no entanto, nós somos o 49º em inovação, revelando que aí uma diferença entre o que se produz e entre o que se realiza, não só do ponto de vista do crescimento econômico, da produtividade, mas também de políticas públicas que incidam no enfrentamento da desigualdade social. Então, a gente fez escolhas, né, de como fazer essa inserção no mundo de maneira soberana. E essas escolhas estão em muitas das decisões que o governo tomou. Uma delas é exatamente poder garantir que a gente se insira nessas cadeias mais dinâmicas da produção global, com maior valor agregado, e isso só se faz superando o atraso tecnológico, não é, e produtivo. Então, nós somos daqueles, né, que somos convictos, eu acho que mais do que nunca, em conteste isso,
todas as grandes inovações e mudanças tecnológicas e revoluções industriais que aconteceram no mundo, elas tiveram o carimbo, né, muito forte do apoio do poder público. Então, desde a indústria farmacêutica, os novos entidades moleculares, né, os NEM, que são decisivos como os inovadores das soluções de saúde, se deram com um forte investimento do poder público, até a área espacial, ou a internet, a área da tecnologia da informação, da ciência da computação, todas elas tiveram uma marca muito forte do investimento público, inclusive no governo dos Estados Unidos, quando a Agência de Desenvolvimento, a DARPA, teve papel decisivo na revolução da ciência da computação, assim como também na produção de energia. Então, sempre houve um investimento muito forte do Estado. Então, nós somos daquele que achamos que o Estado não precisa ser nem grande nem pequeno, ele precisa ser o Estado necessário para poder induzir o desenvolvimento e garantir as condições mínimas do papel princípio do Estado, que é garantir inclusão, né, e um mínimo de igualdade de oportunidades e de inclusão social para as pessoas. Então, quando nosso lema, né, do governo fala que o Brasil voltou, eu quero dizer a vocês que a ciência também voltou, porque nós revertemos a política de contingenciamento dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, que é o principal fomento da ciência e tecnologia brasileira. Esse fundo não é novo, ele já tem décadas no Brasil, ele é fruto de taxas e de impostos de grandes cadeias produtivas, como o petróleo e gás, como o transporte, como a energia, e ele, portanto, não pode ser contingenciado, ele já é um imposto. Aliás, eu quero aqui reconhecer que a iniciativa privada, o setor da indústria, a comunidade acadêmica e científica foram muito altivos, apesar de ter uma correlação de forças desigual no Congresso Nacional. Aprovaram a lei no Congresso Nacional que descontingencia os recursos, mas, mesmo assim, no governo anterior, se editou uma medida provisória e contingenciou esse recurso até 2026. O que o presidente Lula fez foi descontingenciar esses recursos por decurso de prazo, abrindo um PLN de abertura de crédito suplementar. E, me desculpa, mas essa é uma me disseram que eu tinha 20 minutos. 10 minutos. Ixi, Maria. Então, eu pensei, me disseram antes que eu tinha entendido que era 20, mas terminou. Mas eu acho que eu disse o fundamental e depois eu vou aqui falando das ações do Ministério. Então, com esse descontingenciamento do fundo, nós conseguimos traduzir, restabelecer esse tipo de política pública, além do NIB, da Nova Indústria Brasil, que são as 6 missões, o Ministério está integralmente, né, convergindo para as ações do NIB com o MIDIC, com o BNDES, isso também é um exercício muito importante, porque é um exercício de convergência de escolhas. Nós temos essas 6 missões, né? Além de termos feito isso, 2 coisas importantes, eu queria só uma lambujazinha de 2 minutos só. Já abriram. A gente tomou 2 medidas estruturantes, que foi essa recomposição a qual eu estava falando, e a redução dos juros para crédito, porque metade do recurso do fundo é crédito e metade é subvenção. Então, a recomposição é de 10 bilhões de reais e nós conseguimos executar em 8 anos, ou, aliás, em 8 meses, correspondendo aos 4 anos de investimentos do governo anterior. Executamos em 8 meses o que tinha sido investido através do fundo na ciência e tecnologia brasileira nos últimos 4 anos. Então, esses foram os 10 programas estratégicos. Eu não vou falar de todos, porque não dá mais tempo, mas está aí. Entre eles está no PAC o CIBRES, que é a principal constelação de satélites que nós temos no Brasil, o reator multipropósito, que vai nos tornar autônomo na produção de radioisótopos para tratamento de câncer, o NB4 e o Sirius, que é o equipamento mais complexo da ciência e tecnologia brasileira, que é o nosso acelerador de partículas do CNPEM, que é da nossa
lá em Campina Grande, vai se ligar ao Laboratório de Segurança Máxima, NB4, para manipulação de patógenos, né, em particular de vírus. Então, está aí a erradicação da fome, como dos programas, a transição energética, porque sem transição energética não há enfrentamento à mudança do clima. Então, a gente tem 611 projetos de inovação em empresas, um aumento de 40% em relação a 2019 a 2022. Esses são recursos esses são os que eu acabei de falar, que é do PAC. E ser do PAC tem importância porque é o monitoramento direto do presidente da República, a indústria da NIB, que são as 6 missões, mostrando que nós temos foco e temos escolhas. O Mais Inovação, que a gente, desses 300 bilhões, eminentemente para a inovação, vai ter 41 bilhões através do nosso recurso. A defesa é uma das nossas prioridades, porque ela tem impacto em várias cadeias produtivas. O Complexo Industrial de Saúde, porque ela representa o segundo déficit da balança comercial de 20 bilhões de dólares. A Lei do Bem, que é um caso de sucesso. A Lei da Informática tem mais de 30 anos, é outro caso de sucesso. E o clima. É isso, muito obrigada e desculpa ter passado aí um pouquinho. Obrigado à ministra Luciana Santos. Eu tive o prazer e a satisfação de ser parlamentar junto com ela na Câmara dos Deputados. Convido agora, para fazer uso da palavra, a senhora Maria Clara Bugarim, presidente do Comitê de Integração Latino-América e presidente da Academia Brasileira de Contabilidade. Boa tarde a todos e todas. Inicialmente, quero agradecer a toda a comissão organizadora pelo convite. É um privilégio compor essa mesa. E, rapidamente também, como fez Luciana, eu vou tentar focar no nosso tema, uma vez que também imaginava que seria 20 minutos. Então, vamos aqui, serão 8. E é uma grande alegria poder falar desse momento sobre um tema tão relevante para o nosso país, sobre a perspectiva da contabilidade. Até porque não é essa a apresentação, até porque nós ouvimos desde o início, e aí acho que a gente vai descontando esse momento. Nós ouvimos desde o início da manhã, quando falamos em economia, falamos em globalização, mas nós não podemos desconsiderar que todo esse desenvolvimento econômico ele está alicerçado, efetivamente, na contabilidade. E aí nós enfatizamos que é essa ciência contábil o grande alicerce para o desenvolvimento do nosso país. Contabilidade essa, ministro, que exatamente está como premissa para todas as questões de combate à corrupção, da accountability, o nosso dever de prestar contas, na questão do controle interno e externo, até porque o controle mais efetivo que nós temos é o controle social, e esse controle social ele só é possível quando ele está centrado em informações confiáveis à disposição da sociedade. E a nossa ciência, como toda a humanidade, nós estamos passando por transformações extremamente significativas, principalmente nos últimos 20 anos. Mas entendemos que muita coisa mudou e comemoramos, porque entendemos que mudou para melhor. E aí eu vou agora falar sobre os grandes desafios, mas principalmente sobre as oportunidades da globalização para a nossa profissão. E permitam-me, nesse momento, parafrasear o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando já vaticinava há muitos anos que nós não podemos temer a globalização. Nós precisamos, sim, ter competência para nos inserir.
E é exatamente isso que a nossa classe hoje está fazendo. Nós temos uma organização global extremamente forte, temos organismos com representação em todos os continentes. Eu tenho a honra hoje de presidir o CILEA, que é um comitê que integra a América e a Europa, e nós estamos sempre pensando nas demonstrações, sempre entendendo que, nesse mundo globalizado, essa contabilidade, efetivamente, é a linguagem internacional dos negócios. E, por isso, nós precisamos de padrões contábeis que aumentem a transparência e a confiança, que é palavra de ordem. E, para isso, nós não podemos ter uma informação contábil que traduza um prejuízo em um país e um lucro em outra. Nós precisamos, efetivamente, de informações e de padrões adotados que tragam comparabilidade, transparência, redução de custos, que é a palavra de ordem, para que a gente possa ter acesso a mercados globais e uma melhor governança corporativa. E o nosso trabalho hoje é, diuturnamente, fazer com que esses países possam, efetivamente, adotar regras internacionais, as nossas normas de contabilidade, e não só para a iniciativa privada. Temos aí um trabalho muito consistente e voltado ao setor público, não é? Que exatamente precisa de uma maior accountability, e tudo isso estamos de mãos dadas, trabalhando para que aconteça. E agora, quando a gente fala em toda essa transformação, como ciência social aplicada, nós também temos que acompanhar essa outra ordem social, onde a sustentabilidade e responsabilidade social é palavra de ordem. Então, todos os stakeholders hoje, eles buscam informações que efetivamente expliquem o impacto e o valor agregado de um negócio, sejam, né, nas áreas ambiental, social e de governança, o ESG, que todos os dias nós discutimos. E aqui nós trazemos uma fala do presidente do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, quando ele alerta que hoje é extremamente necessário garantir que a comunicação corporativa torne claro como a empresa está gerando lucro, não só quanto lucro ela teve. E aí também traz que esse novo tipo de economia que está se formando é uma grande oportunidade para nós contadores, e nós não estamos perdendo tempo, isso é importante de ser colocado, estamos aproveitando toda essa onda para nos posicionar. Então, aqui a Federação Internacional dos Contadores, através do ISSB, nós já lançamos 2 normas internacionais com requisitos gerais para a divulgação de informações financeiras relacionadas tanto à sustentabilidade, o FRS S1, quanto de informações divulgadas em relação ao clima. E aí, finalizando, eu divido com vocês, com muito orgulho e alegria, a nossa experiência do nosso país, a experiência brasileira. No Brasil, nós também temos uma estrutura classista muito robusta. O nosso Conselho Federal de Contabilidade, que é o nosso órgão maior regulador, que foi criado em 1946. Hoje nós temos mais de 530 mil profissionais de contabilidade e 93 mil organizações contábeis. As principais ações que foram desenvolvidas no Brasil: primeiro, a criação do nosso Comitê Brasileiro de Pronunciamento Contábeis, e aqui eu saúdo o presidente Martônio Coelho, que, à época, presidia o nosso CFC e fez com que criou esse comitê. E por que a importância? Porque falar em convergência externa, primeiro, nós fizemos o nosso dever de casa no nosso país. Procuramos fazer uma convergência interna com os demais reguladores, porque nós não podíamos estar dialogando de uma forma tão díspare, onde o profissional de contabilidade não sabia se iria atender à ciência contábil ou ao fisco. Então, nesse momento, o comitê que foi criado com diversos stakeholders, a APIMEC, a Abrasca, CVM participando, diversos reguladores, e nós conseguimos adotar
Todas hoje, as normas brasileiras de contabilidade estão todas convergidas aos padrões internacionais, junto com mais de 147 países que adotaram as IFRS. Na área pública, da mesma forma, fizemos comissões, procuramos a Secretaria do Tesouro Nacional, os tribunais de contas, e hoje nossas normas estão convergidas às IPSAS, colocando a contabilidade pública brasileira no padrão efetivo de primeiro mundo, demonstrando que o patrimônio da nação precisa ser evidenciado e essas normas possibilitam que isso aconteça. Uma outra questão, e aí vou ter mais de 2 minutos que vai tocar agora, essa outra questão é que eu aproveito a oportunidade de ter aqui o mercadante à mesa, que é exatamente quando nós falamos das micros e pequenas empresas. Então, nós temos hoje, e adotamos no Brasil, normas também internacionais para esse segmento. Fizemos algumas adaptações, porque precisávamos simplificar esta norma, mas a nossa necessidade é de um financiamento para essas pequenas empresas, para que elas adotem essas normas, para que elas tenham condições de competitividade e de crescimento. E também já criamos o nosso Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, o CBPS, e aí o Brasil saiu na frente, nós somos referência, na verdade, na América Latina. Hoje nós já temos uma legislação, tanto a CVM se posicionou, quanto o Conselho Federal de Contabilidade, as empresas já podem, de uma forma opcional, apresentar esses informes, mas passará a ser obrigatória a partir de 2026. E aí, concluindo, quero falar também de uma outra questão importantíssima quando nós estamos aqui em uma universidade, quando nós olhamos para o ensino. Na nossa profissão, eu falei que fomos criados em 46, mas em 2010, enquanto profissão, nós demos um salto significativo. Mudamos a nossa lei de regência, passamos a criar o exame de suficiência, que é igual ao exame da ordem. Precisamos proteger a sociedade também de profissionais que não têm uma capacidade técnica adequada. Em um país com mais de 1.300 instituições de ensino que não preparam adequadamente esses profissionais. O nosso exame, que inclusive é realizado pela FGV, nós temos um nível de reprovação que nos preocupa, mas isso é fiscalizar preventivamente, é fazer com que esses profissionais não adentrem ao exercício. Posteriormente, criamos também uma outra ação para proteger esses mais de 500 mil, que é o exame de qualificação técnica para os auditores e peritos que trabalham nas empresas de capital aberto e uma educação continuada obrigatória, de 40 horas anuais para os profissionais dizerem continuo apto e continuo preparado. E, olhando agora numa visão de futuro, nós tivemos, nesse ano, uma grande conquista, que eu finalizo minha fala dividindo. Conseguimos modificar, mudar as nossas novas diretrizes curriculares do curso de Ciências Contábeis. Não existe profissão forte, não existe país forte, se não investir no ensino. É isso que nós queremos dividir com vocês. Entendemos que precisamos formar uma nova geração e o ensino é a grande solução para mudar realidades e cenários. Muito obrigada a todos. Obrigado à doutora Maria Clara Bulgarim. O tempo, às vezes, falando mais rápido, deu tempo no final. Gostaria de convidar agora para fazer uso das palavras o senhor Jorge Viana, presidente da Agência Brasileira de Promoção e Exportações de Investimento. Muito obrigado, ministro João de Jesus. Eu queria agradecer o privilégio de estar aqui com as colegas e os colegas na mesa, cumprimentar todos que nos acompanham e dizer que a minha contribuição nesse tema ela vem no sentido do que são as missões da Apex. A Apex tem 2 missões: promover
os produtos, as empresas brasileiras no mundo, promover o Brasil, porque levar cultura também, não tem como dissociar, e fazer atração de investimentos. E eu começaria dizendo que, por esse aspecto, eu destacaria primeiro, não tem como fazer isso se você não tiver o que eu chamo de diplomacia presidencial conduzindo todo o processo. Então, a crise que nós vivemos nos últimos anos, né, desde impeachment, depois uma crise política de muito confronto no Brasil, ela teve um reflexo muito negativo no comércio exterior brasileiro. Ou seja, tem uma conta a ser paga. E isso, de alguma maneira, eu vou tentar mostrar com alguns dados, mas o que aconteceu agora com o terceiro mandato do presidente Lula? Ele trouxe de volta, com muita força, a diplomacia presidencial. A Apex organizou já 9 encontros empresariais com a participação do presidente, ou seja, em 9 países diferentes, com o presidente Lula e mais 2 com o vice-presidente e nosso ministro Geraldo Alckmin. Isso faz uma diferença enorme, porque cada encontro desses tem pelo menos 500 empresários e empresárias do país sede ou do Brasil. Há uma espécie de demanda reprimida do empresariado brasileiro que tem essa coisa fantástica que é de tentar conquistar o mundo, disputar mercado, avançar. Aqui nós estamos com o Marcos Molina, que é um desses empresários que eu podia citar, ainda há pouco estava com o Wesley, Joesley, da JBS, mas o Marcos Molina, por exemplo, as empresas que ele lidera estão nos 5 continentes do mundo. Né? São líderes, disputam liderança em lugares importantíssimos, como os Estados Unidos. Se nós olharmos lá, 34% da proteína naquele país, a maior economia do mundo, são empresas brasileiras que trabalham. 75% do suco de laranja são empresas brasileiras que trabalham. Se você vê os aviões que voam de médio porte nos Estados Unidos, é a Embraer que está lá. É o maior mercado de aviões. Tem mais de 1.000 aviões. O estranho é não estar voando no Brasil, como deveria, pelas companhias que voam no Brasil. Mas isso tudo é parte. E essa volta da diplomacia presidencial, ela abre portas. Não tem como vender avião da Embraer se a gente não estiver disputando com a França, com a Airbus. Eu trabalhei nessa área. Quem vai vender avião na China é o Macron, junto com a companhia, fazer as negociações, as discussões. E tem uma coisa chamada financiamento que vai junto. Não tem como. Algumas áreas você tem que ter o financiamento e o crédito à exportação. Nesse aspecto, eu pararia, falei já da importância da diplomacia presidencial. O presidente Lula visitou 20 países o ano passado. Esse ano está visitando, e eu tomara que não pare, porque isso reflete diretamente nos números das exportações e da presença do Brasil no mundo. Nós temos um PIB, eu estava conversando com o Berge da XP, e a nossa presença, o PIB brasileiro no mundo, passa de 2%, mas o comércio brasileiro no mundo é de 1,3% só. Então, tem um crescimento a ser feito. E exportar significa ter um emprego mais qualificado dentro do país, remuneração melhor. A empresa também tem que ter um aperfeiçoamento, porque ela tem um grau de exigência muito mais elevado quando ela disputa o mundo. Né? E aí, dentro desse aspecto, o Brasil tem os mecanismos, e eu queria daqui a pouco mostrar nesse gráfico aqui, os mecanismos que nós temos, que a Camex trabalha. Por exemplo, a gente tem o BNDES Exim, né? A gente tem o crédito à exportação, e tem o programa de financiamento à exportação PROEX. Isso são elementos, todo país do mundo tem. Mas, se você olhar esse gráfico, você vê que tem um período ali que o BNDES se ausentou, e é muito forte a queda, como a gente pode ver, se ausentou completamente, e a queda vai a 1/3 do que a gente tinha de participação. Isso cria dificuldade para as empresas exportadoras. O Brasil não parou de exportar. Mas, se você fizer uma análise de 2013 até 2022, 2023, você vê que tem uma barriga, tem um potencial não explorado e até queda forte nas exportações do Brasil para várias regiões e países do mundo. Isso é muito ruim, porque, quando o presidente Lula assumiu o primeiro mandato, o fluxo de comércio exterior do Brasil era de $100 bilhões. Durante os 8 anos de mandato dele, ele trabalhou muito esse lado, foi criado todo um regramento,
E o fluxo de comércio do Brasil, eu acho que alguns lembram, quando o Brasil alcançou exportar 100 bilhões de dólares, foi colocado um container no Ministério em Brasília, foi uma festa danada. Quando o presidente Lula saiu, o fluxo estava de 400 bilhões de dólares por ano. 12 anos depois, está em 600. Eu estou passando isso porque eu acho que já podia estar em 1 trilhão de dólares. E, no final, eu vou falar que aqui um fórum, né, o IDP, com os colaboradores que eu cumprimento e agradeço, é um fórum também jurídico. E eu quero dar uma última, no finalzinho, uma pitada por esse aspecto vinculado às exportações e ao potencial de exportação que o Brasil tem. Então, veja, quando você tem uma ausência desses mecanismos, que é o BNDES, trabalhando a exportação, como já experimentamos para trás, e quando você tem uma falta de recursos para exportação, o Brasil perde competitividade, porque todos os países do mundo têm mecanismos fortes, agressivos, de financiar a exportação. Então, a gente pode passar mais um gráfico, por favor? Se você puder. Só para... os gráficos eu não vou fazer leitura, mas eu acho que ele traz... Não, o próximo. Você veja que tem, de novo, 2019, 2020, 2021 e 2022, a gente está vendo aí as exportações brasileiras andando, e do mundo também, mas sem um suporte para que pudesse ter um crescimento muito maior do que o que nós tivemos. Veja, o saldo de 2022, pós-pandemia, quando o Brasil voltou a ter uma presença maior, foi de 60 bilhões de dólares. Há 10 anos atrás, nós tínhamos alcançado 60 bilhões de dólares. Só voltou 10 anos depois. E, no ano passado, nós alcançamos algo quase 100 bilhões de dólares, que é uma coisa extraordinária. Não de exportação, mas de saldo na balança comercial. E não vamos nos assustar. Taiwan, que briga com a China, China que briga com Taiwan, província da China e tal. Eles têm um fluxo de comércio, são inimigos, mas um fluxo de comércio extraordinário. E nós temos trabalhado no governo com a ideia de que o presidente tem nos orientado sempre. O Brasil, negócio à parte. Então, nós não vamos fazer o que foi feito. O Brasil chegou a ter um fluxo com a Venezuela de 7 bilhões de dólares. Caiu para 300 milhões. Negócios que deixaram de ser feitos. Empresários que perderam. Desemprego que nós tivemos em vez de emprego. Negócios à parte. Então, nós temos agora um plano de oportunidade, de atração de investimento que estamos lançando com os Estados Unidos. Não pode ter, eu falei numa entrevista, não pode ter BEI-5, é a maior economia do mundo. É um grande comprador nosso, compra produtos com valor agregado, compra manufatura, porque a Argentina, nos últimos anos, o comércio nosso, que era o melhor comprador nosso, caiu 40%. Agora caiu mais 30%. Por conta de preferências. Ora era o Brasil que tinha diferenças com a Argentina, ora é a Argentina que tem diferença com o Brasil, e se reflete nos negócios. Então, já acabou. Eu queria só deixar assim, evidenciado que hoje, nos encontros que temos feito empresariais, tem vindo uma demanda. E o presidente Aloysio certamente vai falar, o presidente Lula tem colocado isso. O presidente Lula quer que o fluxo de comércio exterior com os nossos vizinhos seja algo de mão dupla. Nós exploramos muito, ganhamos muito com os vizinhos, e isso não é muito bom. Os vizinhos têm que ganhar também conosco. O Brasil não pode ficar só... Não estou dizendo que tem que fazer mudança, mas o Brasil é um exportador de commodities, mas tem que calibrar melhor para poder alcançar. Ele só vai alcançar um fluxo melhor no comércio exterior, parecido com o PIB, já somos a 8ª economia do mundo, se a gente melhorar também e começar a exportar manufaturas. Aí entra conhecimento, ciência e tecnologia, entra, por exemplo, a transição energética, que nós podemos estar sendo parte da solução para o mundo, enfrentando a crise climática. Então, eu sei que já me alonguei, tenho só 1 minuto, e dizer que assim, nós estamos muito otimistas, porque mesmo com o preço das commodities caindo, o ano passado foi uma queda de mais de 20%, caiu o preço do petróleo, que hoje é um produto importante nas exportações do Brasil, a gente segue crescendo as exportações, esse ano também estão sendo recorde. Quando o mundo retrai os investimentos, o Brasil é o 2º endereço de atração de investimentos do mundo, quer dizer, as oportunidades voltaram, estão colocadas. E acho que a classe empresarial está muito bem posicionada nisso, e agora a gente tem um governo que também trabalha políticas públicas para que isso possa avançar. Então, eu encerraria por esse lado, e a última coisa que eu deixaria é que nós estamos num fórum
E outro dia eu fiz uma palestra na OAB e fizemos um convênio. Eu fui na Califórnia e aprendi uma coisa lá. Como é que vocês transformaram o deserto no 5º PIB do mundo? Olha, conhecimento, pesquisa, um centro de pesquisa, tendo produto, parcerias do pesquisador, pode virar sócio da empresa, que tem uma lei que funciona desde os anos 70 desse jeito, ou seja, desenvolvendo produtos para o mundo, mas a segunda coisa é tendo um bom contrato jurídico. Falei, todo lugar que eu fui. E eu trago isso para cá, para encerrar. As exportações do Brasil, imagina $1 trilhão. A insegurança jurídica já é um problema dentro do país. Imagine com o comércio exterior. Então, eu deixaria só essa mensagem aqui para o fórum. E a APEC está aberta a trabalhar isso. Eu acho que os escritórios de advocacia, os promotores, os procuradores, os ministros, os juízes precisam avançar muito no conhecimento do comércio exterior, porque o Brasil voltou a disputar o mundo, vai alcançar certamente $1 trilhão, não vai demorar muito, de dólares. Eu estou falando de mais $400 bilhões de negócio. E quem é que está habilitado para fazer esses contratos que dê segurança jurídica, que possa estar calçando os investidores, as investidoras brasileiras? Então, esse é um recado que eu deixo, conectando um pouco as exportações com esse fórum jurídico que a gente está tendo aqui. Então, as oportunidades para quem é do mundo do direito, da busca de construir uma segurança jurídica, também é fundamental para que a gente amplie a presença do Brasil no mundo. Muito obrigado e desculpa ter me alongado. Obrigado ao presidente da Apex, Jorge Viana. Gostaria de convidar para usar a palavra agora e debater um pouquinho conosco o CEO do Banco XP, José Berringer. Boa tarde a todos. Eu queria começar aqui agradecendo o convite, a oportunidade de participar desse painel. Eu dividi aqui minha fala em 4 tópicos e vou tentar ser breve e respeitar aqui o tempo. Os tópicos são o contexto atual do Brasil. Vou falar um pouco também sobre a demanda de crédito estruturado ou crédito de longo prazo. Falar um pouquinho sobre a situação do mercado de crédito. E, por último, eu vou falar um pouquinho dos caminhos que eu enxergo para que a gente tenha um mercado de crédito cada vez mais fluido, funcionando de uma forma cada vez melhor. Bom, contextualizando aqui o Brasil, a gente tem uma situação paradoxal, eu diria. A gente tem uma demanda enorme por projetos, balança comercial, como o Jorge colocou aqui, conta corrente, todas as nossas contas externas em situação excepcional, economia crescendo, a inflação controlada, a gente pode ficar discutindo se vai ser 3,5, 3,7, se vai ficar na meta, ou vai ser um pouco acima da meta, ou abaixo da meta. O fato é que a gente tem uma inflação controlada. Instituições que funcionam, a gente pode melhorar a questão da estabilidade jurídica, como foi ressaltado pelo Jorge, mas, de forma geral, as coisas funcionam nesse país. Uma potência em energia limpa, uma potência enorme, um potencial enorme em carbono. Ou seja, a gente tem todas as condições para estar aproveitando esse momento e se desenvolvendo e fazendo que o nosso país ande para frente. Então, esse é o primeiro pano de fundo que eu gostaria de colocar. Aí, falando um pouco aqui sobre a demanda, né? O que os empresários, as pessoas estão precisando do ponto de vista de crédito, né? Nós temos poupança interna, a gente depende muito pouco de captações no exterior, a gente tem mercado dentro do Brasil para financiar essas operações. Nós temos os empresários e as pessoas querendo investir, temos bons projetos. Um mercado que funciona. A gente, recentemente, lá na XP, colocou papel com prazo de 18 anos de vida média. 18 anos. Isso é impensável, era impensável. A gente teve a comemoração dos 30 anos do Plano Real essa semana. Era impensável há 10 anos atrás, há 40 anos atrás era mais impensável ainda. Estou querendo dizer aqui que as coisas aqui funcionam. A gente tem a mania de achar que é tudo muito ruim, mas está funcionando. Bom, vou falar um pouquinho sobre a situação de mercado, que, no fundo, o apetite dos financiadores ele oscila em função do que está acontecendo com os preços de tela, né? Então, eu trouxe aqui um número que, para mim, é bastante esclarecedor. Isso aqui é um número do Focus. O Focus é aquela pesquisa que é feita junto aos agentes financeiros, tá? São corretoras, bancos, empresas de gestão de recursos, etc. Pasmem, dezembro de 22, a projeção para o déficit primário deste ano, de 24,
era 1%, um déficit de 1%. A projeção agora, em junho de 24, é de menos 0,70, ou seja, um déficit de 0,70. A gente melhorou 30 pontos base de lá para cá. Relação dívida-PIB, que é a sustentabilidade da evolução da dívida, né? Melhorou 3 pontos percentuais. Peguei aqui 2028. Para 2028, em dezembro de 22, nós achávamos que a dívida estaria em 88%, e agora a gente acha que está em 85%. Então, toda essa gritaria fiscal que a gente está enxergando não está materializada nos números que são feitos e compilados pelo próprio mercado. Então, só queria chamar a atenção de todos nós. A discussão fiscal está bastante quente, mas os próprios agentes financeiros veem um quadro melhor hoje do que vinham há 2 anos atrás, na época da eleição. Aí fica a discussão, o mercado, isso, o mercado, aquilo. Eu faz 39 anos que eu trabalho em banco, então vou dizer que, para mim, o que é o mercado? O mercado é quando eu chego na segunda-feira, depois de passar o final de semana tomando cerveja, não fazendo exercício, subo na balança, a balança mostra que eu engordei 4 quilos, e eu fico bravo com o mercado. Eu fico bravo com a balança. Então, simplesmente, não tem um grupo de pessoas que está lá, olha, agora nós vamos fazer isso. É a consequência. E aqui, no nosso caso, o que a gente tem de fundamento é super positivo. Então, o que está acontecendo? A balança está mostrando um peso elevado por erros de comunicação, por problemas de comunicação nossos que eu falo, me incluo como agente do sistema, obviamente as autoridades, o executivo, o Banco Central, enfim, todo mundo. Nós temos que fazer um trabalho melhor de coordenação e de comunicação para que a gente não fique se impondo obstáculos que não existem. O potencial é enorme, o mercado está aí, as pessoas têm apetite para financiar e a gente não consegue fazer por causa dessa questão dos ruídos de curto prazo, né? E o ruído, ele tem um eu vou insistir num ponto aqui em relação às condições de mercado, ele tem uma característica muito perversa. O ruído, ele tira o apetite de risco, ele faz com que os spreads, que é a diferença entre o que os agentes tomam e emprestam dinheiro, se elevem, os prazos se encurtem. E isso quem sofre não é, com todo respeito, as empresas do Marcos Molina, não é a Suzano, quem vai sofrer é o pequeno e médio empresário, que tem acesso limitado ao crédito. Além disso, a curva inclina, a curva de juros inclina. A diferença entre o juro de curto prazo e de longo prazo inclina. E isso afeta o aposentado que toma consignado, afeta o indivíduo que toma financiamento de veículo, que é taxa pré-fixada, afeta os prêmios que o Tesouro tem que pagar. Ou seja, toda essa confusão, esse ruído que nós temos hoje, tem um efeito muito grande na economia real. E é isso que a gente tem que trabalhar. De novo, quando eu olho os fundamentos, o país está melhor hoje do que estava e nós ficamos aqui achando que o país, enfim, tem um problema maior do que, na verdade, tem. Então, era um pouco do contexto que eu queria colocar aqui para vocês. E por que eu fiz essa ligação com as condições de mercado? Eu me lembro de conversar com o presidente Mercadante no começo da administração dele, e ele disse, olha, nós vamos atuar como um Exim Bank para apoiar as exportações, apoiar setores estratégicos, apoiar o setor de infraestrutura, e para que isso aconteça de forma mais efetiva e que o BNDES tenha mais recursos, ou seja, tem que usar menos recursos que estão disponíveis no mercado, essa equação de comunicação precisa ser melhor. Se a gente se comunicar melhor enquanto sociedade, zerar esses ruídos e olhar só o fundamento, eu sei que é utópico, mas pelo menos diminuir os ruídos, o trabalho do BNDES fica muito mais fácil. O que ele tem de balanço vai ser suficiente para ser um Exim Bank cada vez mais atuante, conseguir realmente equalizar taxas e fazer com que os projetos tenham uma taxa interna de retorno mais adequada para atrair investidores. Enfim, tem muita coisa para ser feita se simplesmente a gente aprender a se comunicar melhor. Por fim, o que é um mercado eficiente, um mercado que funciona, que financia o desenvolvimento? Volume, prazos e adequação. Isso é uma coisa que a gente não fala no sistema financeiro e é que é importante que seja falado. Não adianta eu pegar o pequeno e médio empreendedor e emprestar um dinheiro para ele a 20% ao ano, porque a chance dele se viabilizar com esse tipo de recurso de curto prazo, de 1 ano ou de 6 meses, nessa taxa, é zero. Eu vou criar um problema para esse empreendedor, porque não vai ter
saúde financeira para poder pagar essa taxa. Então, a gente precisa melhorar a qualidade de crédito através de reformas micro. Eu vou citar algumas aqui que eu anotei. Reformas micro como o cadastro positivo, o próprio Open Finance, que a gente está colocando em prática através do Banco Central, vai dar muito mais transparência na situação financeira, não só das pessoas jurídicas, mas das pessoas físicas também, por isso a gente vai ter mais assertividade no crédito. Tem um sistema no Banco Central chamado SR, que também nos dá bastante transparência. Quanto mais dados nós tivermos, melhor vai ser a nossa concessão de crédito, mais adequada vai ser a operação e, portanto, mais sucesso terão os empreendedores, as pessoas físicas, ao consumirem o crédito. Por fim, o que eu acho aqui que é o caminho para a gente, né? Eu falei nas reformas micro, falei no Open Finance, falei em estabilidade, falei numa talvez melhor coordenação, e aqui é fácil falar, porque eu nunca trabalhei em Brasília, então tenho aqui uma visão meio ingênua, né? As coisas vistas lá de São Paulo, do Rio, às vezes são mais fáceis, mas eu acho que com um pouquinho de coordenação a gente vai conseguir mexer o ponteiro e fazer com que o mercado de financiamento funcione melhor. E, por fim, confiança. Acho que o Jorge mencionou as questões jurídicas, enfim, eu acho que a gente tem uma tradição muito boa de respeito a contratos, de fazer com que as coisas sejam, que as coisas funcionem, mas talvez diminuir também um pouquinho o ruído em algumas questões jurídicas ajudaria principalmente a atrair recursos do exterior, que são os recursos de mais longo prazo. Lembrando que os grandes fundos de pensão no mundo têm um desafio hoje de alongamento de suas carteiras por causa do envelhecimento tardio das populações, que é imenso. Eles precisam de projetos de muito longo prazo. Então, essa questão da estabilidade jurídica acaba sendo muito importante. Eu termino aqui deixando uma mensagem positiva. Eu enxergo uma montanha de projetos e de oportunidades para todos nós aqui no país e faço um pedido, que a gente se coordene melhor, se comunique melhor, porque os resultados aparecerão no curtíssimo prazo. Tem muita coisa boa acontecendo no país, tem muita oportunidade e a gente fica se autoflagelando com coisas muito pequenas. Obrigado. Bom, e o nosso último palestrante, mas não menos importante, é o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, ex-senador da República, com um currículo histórico no nosso país, Aloysio Mercadante. Eu fiz um esforço incrível para vir aqui e tentar falar. Eu vim da Espanha, o interesse no Brasil é tão grande, tantos seminários, reuniões, que eu acabei com a minha garganta. Mas vou me empenhar, porque eu acho muito importante esse momento. Queria primeiro saudar o nosso ministro Jonathan, tem sido um parceiro muito importante do Bruno Dantas, numa mudança de qualidade do trabalho do TCU, que é um dos problemas da regulação do crédito. À medida que o TCU avança na sua atitude de se antecipar os problemas, de ser mais orientativo, de ser mais construtivo em soluções, inclusive o TCU Consensos, que está ajudando a dirimir vários conflitos na economia, nós avançamos no crédito e no desenvolvimento. Queria saudar minha amiga Luciana. A parte de saudação desconta do tempo lá. Eu vim da Espanha, vou te procurar logo. O Estado espanhol está muito focado em supercomputação, inteligência artificial, e nós precisamos criar alguma coisa no mundo ibero-americano. Nós não podemos simplesmente ficar assistindo o que é essa tecnologia disruptiva que vai ser decisiva para o século XXI. Nós temos que sair com iniciativas conjuntas nessa área. Então, vocês, também a Esther, na área da digital, são muito importantes, o Ministério da Gestão. Vou te procurar para ter algumas grandes empresas também interessadas nisso e venham muito empenhados nessa agenda. Queria saudar a Maria Clara e o Trevisan, que está aqui, e já dizer, nós estamos a agradecer que nós colocamos a nossa agência avançada no Rio Grande do Sul. O BNDES está com 20 bilhões de crédito para reconstruir a economia do Rio Grande do Sul. E fizemos um standstill para todas as empresas, 1 ano sem pagar juros e principal. E essa nossa agência lá no campo de batalha está no Conselho Nacional de Contabilidade. Então, os dois estão convidados para a gente colocar uma ideia antiga sua, que é os escritórios de contabilidade ajudarem
a avaliar as empresas micro e pequenas e ajudar a acelerar o crédito. Nós podemos começar junto, inclusive, porque é um gigantesco desafio a análise de crédito no processo daquelas 95 cidades de calamidade pública. Então, acho que nós podemos sentar e conversar. Quero agradecer meu parceiro de sempre, Jorge Viana, a menção que ele fez aí ao desafio de financiamento da exportação. Nós aumentamos em 168% o crédito para exportação, o BNDES, em 2023, e mais 46% nesses 4 primeiros anos. E estamos muito conscientes e querendo trabalhar junto nessa perspectiva. E queria saudar com entusiasmo o José Berenguer. Pode bater palma para ele, porque... E cada vez que a XP bater para aumentar os juros, eu vou ligar para ele e falar, entra aí e melhora a comunicação. Você não vai precisar fazer esse pedido, não, porque a gente lá acha que a taxa onde está bem colocada. E vou chamar ele para sentar com o BNDES também. Nós estamos com muita demanda de operar estruturas de crédito. Vamos chupar bala e falar como. Não tem jeito, vai ter que ser assim mesmo. Nós estamos com muita demanda em infraestrutura, estruturação de debêntures, e a XP tem uma capacidade incrível de distribuição. E nós somos um banco que chega a 35 anos na linha de crédito. Só banco público faz isso. Então, é muito importante parceria com o setor privado, com o mercado de capitais, e esse é o papel do banco público, induzir, ajudar a estruturar e impulsionar o crédito, e nós vamos sentar. Agora eu queria falar de alguns temas. Agora começa a minha fala, por enquanto foi só saudação. E dá um desconto pela minha garganta também aqui, que eu mereço. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que nós estamos vivendo grandes mudanças. Há uma reorganização geopolítica global, uma tensão crescente em várias áreas do planeta, algumas guerras, e há um desacoplamento do Ocidente em relação à China. E os Estados Unidos estão fazendo um plano Marshall ao revés. Ele está disputando trazer de volta a base industrial para os Estados Unidos, utilizando subsídios como nunca usou na história e usando protecionismo como nunca usou nas últimas décadas. E isso está permitindo reindustrializar, mas está prejudicando o comércio internacional e o sul global. E a União Europeia não é diferente. Protecionismo crescente, só a nova geração, são mais de 800 bilhões de euros de subsídio. O portal do Biden, que coloca ali os subsídios, eram 690 bilhões de dólares de subsídio não reembolsável para a indústria. Só na área de microprocessadores, 2 fábricas tiveram investimentos da ordem de 11,4 bilhões de dólares. É isso que nós estamos, esse mundo que nós estamos vivendo. Então, o comércio internacional, pela primeira vez, está crescendo abaixo do PIB mundial. É uma mudança significativa. E o comércio sul-sul cresce mais que o comércio entre o norte. Então, nós precisamos explorar mais, e o presidente Lula é um grande instrumento para isso, os mercados da América Latina, da África, da Ásia, e precisamos ter consciência que nós temos que utilizar novos instrumentos se nós quisermos reindustrializar o país e sobreviver nesse mundo cada vez mais competitivo, onde a política industrial voltou. Não sou eu que estou dizendo isso, é o FMI. Fez um estudo em janeiro desse ano, dizendo que das mais de 2.000 medidas de política industrial, 73% foram da China, Estados Unidos e União Europeia, que tem 2/3 da indústria mundial. É isso que está acontecendo. Então, nós precisamos estar prontos. Quais são as vantagens competitivas do Brasil? A primeira é que nós somos uma zona de paz. 150 anos sem guerra. Somos um dos 15 países que tem relação com todos os outros países. Então, a Apex pode estar em qualquer lugar do planeta e os nossos produtos podem chegar. E nós temos que continuar com a diplomacia de paz nesse mundo em que os tambores de guerra estão batendo. Segundo, nós somos um país fundamental para enfrentar os extremos climáticos que estão se acentuando.
Os oceanos e a terra estão se aquecendo numa velocidade muito superior ao que era a previsão e o que era o compromisso da COP15. Eu falei, foram 416 cidades no Rio Grande do Sul, fortemente atingidas, 95 em calamidade. Mas nós estamos com uma seca no norte, que o Rio Madeira já baixou muitos metros. Nós estamos com incêndio no Pantanal, que nós não vemos há muitas décadas. Isso para falar só do Brasil. E aqui a seca está batendo, inclusive na Península Ibérica, de uma forma muito forte, além de incêndios em florestas que nós assistimos. Esse é o mundo que está chegando. Mais desastres naturais, mais frequentes e mais intensos. Só no Rio Grande do Sul nós estamos com uma linha de 20 bilhões de reais. Imagina suspender o pagamento de todos os créditos por um ano, que o BNDES está fazendo. E para enfrentar os extremos climáticos e esses desafios, o Brasil precisa de banco público. São 533 bancos públicos no mundo, em 155 países, com ativos de 23 trilhões de dólares. E eles respondem por 10% do investimento. Então, o BNDES, ao contrário do que eu sempre falo, o problema do BNDES não é matar um leão por dia, é desviar das antas. E o pessoal que não estuda, que não analisa, que não tem informação, e acha que isso é uma excepcionalidade. Não é. Os bancos públicos estão... Só a China tem 5 grandes gigantes bancos públicos financiando, e 40 anos é o país que mais cresce na economia mundial. Então, nós precisamos de banco público. Na hora que chega o Rio Grande do Sul, quem chega para socorrer são os bancos públicos, na primeira linha no enfrentamento. É evidente que os bancos privados vão vir. Essa linha de crédito, nós vamos trabalhar em parceria. Eles são fundamentais, mas o banco público tem um papel, especialmente na transição climática. Porque é a primeira vez na história que a nova matriz energética é mais cara do que a anterior. Se não tiver Estado, não avança. E se não avançar, a vida na Terra vai ficar cada vez mais difícil, senão que será comprometida daqui a muitas décadas. Então, nós temos um desafio histórico. Precisa mudar a relação Estado-economia, Estado-setor privado, Estado-mercado. Vamos parar de ficar atacando o Estado. O Estado é parceiro, o Estado é essencial, e tem que ser um Estado que não possa... Ele não tem que fazer o que o setor privado pode fazer. Ele tem que ajudar o setor privado a fazer e a gente fazer melhor juntos, especialmente com esse protecionismo, com esses subsídios, com essa economia que está se desenhando no futuro. Então, o Brasil tem uma oportunidade histórica, por quê? Nós somos o terceiro maior produtor de alimentos, segundo maior exportador. Somos o primeiro em carne bovina, segundo em frango, terceiro em carne suína. Está aqui o Molina, que sabe muito bem disso. Nós somos o primeiro em suco laranja, em café, em açúcar, em soja. Então, o Brasil, ele dá segurança ao planeta para comer, porque os extremos climáticos estão ameaçando a produção agrícola em toda parte. Então, essa é uma vantagem extraordinária. Segundo, nós somos líder na transição energética. O BNDES é o banco no mundo que mais financiou energia renovável na história, pela Bloomberg. Por isso que a nossa matriz elétrica é 89,2% limpa, e a nossa matriz total energética é 49%. A média da OCDE é 14%. Então, nós estamos na frente para atrair investimento da economia verde, os produtos que vão ter mais competitividade e que vão ser mais relevantes. E, para isso, o meu tempo está acabando, nós temos alguns instrumentos. No caso do BNDES, o Fundo Clima, a Fazenda captou 2 bilhões de dólares, rediou, e nós temos 10 bilhões e 400 milhões de reais para financiar a transição climática. Nós temos a TR na inovação, junto com o MCTI, porque a inovação é risco. O setor privado não vai financiar projetos de alto risco. O setor público tem que entrar, e tem que entrar com subsídio, se nós quisermos competir com os Estados Unidos está fazendo, o que a Europa está fazendo, o que a China faz. Então, a TR é outro instrumento importante. Hoje, eu espero que seja aprovado a LCD, já foi votada na Câmara. Quero agradecer aqui o senador Rodrigo Pacheco. Ele parece que não pôde vir, está lá dirigindo o plenário, e tem grande chance de ser aprovado hoje. Isso vai aumentar
porque nós temos o LCI para o setor imobiliário, LCA para a agricultura, que são títulos, temos o débito para a infraestrutura e não temos título para a indústria. O que nós estamos pedindo? Isenção de imposto de renda da pessoa física e IOF. Nós vamos reduzir em 100 basis points todas as linhas de crédito para a indústria brasileira. Vamos aumentar as condições de financiamento, que é o setor que precisa crescer, porque a indústria gera emprego qualificado, gera inovação, gera tecnologia. Ela tem que ter muito mais peso no PIB do que nós temos hoje. Nós temos o FUST e o Funtel, nós estamos levando 5G para todo o país, nas periferias, nas favelas, nas escolas públicas, que são a nossa prioridade nesse momento. Temos o Mover agora para a indústria automotiva. E tem que taxar a importação de carro elétrico importado, como a Europa está taxando, vai aumentar para 38%, e aí os Estados Unidos está taxando com 25%, e já estão falando lá em taxar em 100%. Por quê? Porque nós temos que recuperar a nossa indústria automotiva. São 130 bilhões de reais que foram anunciados de investimento. E o BNDES agora tem um Mover, que esse tributo ajuda a gente a financiar o setor e dar condições de desenvolver. E qual é o futuro do Brasil? Nós somos o maior consumidor de biocombustível do planeta, de etanol. Somos o segundo produtor. Temos agora o biocombustível verde, temos o biocombustível do milho, e o subproduto é o boi confinado, que vai aumentar a produtividade da pecuária e diminuir o desmatamento. Então, nós temos que ter o carro híbrido, elétrico, etanol, que nós não precisamos criar uma rede de plug-in, a rede de postos está pronta, 50 anos de história da nossa economia, nós somos o único país que 90% da frota é flex, 60% é consumo de etanol e 14% do biodiesel. Nós vamos sair da frente dos outros países, nós vamos dar uma lição ao mundo agora, vamos desenvolver a nossa tecnologia, é isso que o BNDES está financiando na Volks e em todas as empresas que estão investindo. Queremos carro híbrido, elétrico, etanol. Você vai de São Paulo a Salvador sem parar no posto. É o dobro da autonomia. E é muito mais eficiente para descarbonizar a economia. E nós queremos ônibus elétrico. O Brasil produziu 52% dos ônibus que andam na América Latina. E temos 117 mil ônibus. Somos o segundo país em que a população mais anda de ônibus. Se nós não desenvolvermos ônibus elétricos, nós vamos perder esse mercado e vamos deixar de gerar emprego num setor que tem muito emprego qualificado. Termino só dizendo o seguinte. O desemprego hoje é o menor dos últimos 10 anos. 7,4%. Nós geramos 1.750.000 empregos ao longo dos últimos 12 meses. A renda média está crescendo 6,1%, um ritmo chinês. O consumo das famílias está crescendo 1,5% nesses últimos 4 meses do ano. O PIB cresceu 0,8% no trimestre, surpreendeu o ano passado e vai surpreender esse ano. Nós vamos crescer mais que o FMI. O FMI projeta 2,5%. Nós vamos crescer em torno de 3%. O investimento está voltando, cresceu 4,1% no trimestre, que é o fator determinante para o desenvolvimento. E nisso tudo, o BNDES está na linha de frente. Nós aumentamos 90% as aprovações de crédito nesse trimestre. A nossa inadimplência é 0,0001, violando nosso relator do projeto das fake news. Muito bom você estar aqui, Perpétua também, dizendo, nossa querida Cátia Abreu, 0,0001. A nossa Basileia está em 30%, portanto, é um banco muito seguro, a inadimplência praticamente residual, que está aumentando fortemente a aprovação de crédito, e o TCU foi fundamental para isso, deu segurança jurídica. Então, vocês podem preparar que o mercado vai se surpreender de novo. Pode subir na balança que for, porque o resultado desse final de ano vai ser mais crescimento, mais distribuição de renda, mais desenvolvimento e mais estabilidade. Muito obrigado. Me deu vontade de abrir o painel de novo aqui, só para ver aqui XP e BNDES nesse mercado de crescimento da balança aí. Mas, olha, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, saudar aqui a nossa senadora, eterna senadora, ex-ministra da Agricultura,
do nosso país, o ex-ministro também da Indústria e Comércio, Marco Jorge, a senadora Cátia Abreu, Marco Jorge, e a todos que estão aqui, o deputado Orlando Silva, o meu amigo ministro, o excelentíssimo ministro Haroldo Cedrais, que está ali sentado. Mas eu gostaria de que vocês avaliassem esse contexto como um papel importante. O Tribunal de Contas da União, antigamente, era visto só como órgão de controle externo, que dava aquela porrada final, que não dava aquele auxílio. A importância de fazer essa integração entre o controle interno com o controle externo. E hoje, vocês viram aqui nas palavras do presidente Jorge Viana, da doutora Maria Clara, da ministra Luciana, o Tribunal de Contas está exatamente cumprindo o papel importante que é de analisar a eficiência e a eficácia dos investimentos públicos, do investimento para o financiamento do nosso país. Nós vemos agora o tribunal agindo fortemente no processo de concessão de rodovias, que faz com que a indústria, o mercado, joguem muito recursos dentro do governo brasileiro, a ponto de investimento através desse mercado de concessão. Nós estamos vendo aqui o Tribunal de Contas fazendo um grande trabalho na reavaliação desses cálculos que são a política pública, de governança pública, que foi falado aqui pela doutora Maria Clara. Nós estamos desenvolvendo um papel, exatamente como diz a nossa Constituição Federal, auxiliando, né, o Poder Legislativo, estando presente junto com o Poder Executivo. E eu gostaria aqui, antes de finalizar, que eu vou ter aqui a satisfação de deixar a nossa ministra finalizar, mas eu tenho uma pequena ponderação a fazer, e eu gostaria de fazer, num momento muito importante, ao nosso Jorge Viana, né, o presidente da Apex. O senhor falou de 2 processos de investimentos, 2 atrações de investimentos, né? Os setores estratégicos que estão trabalhando, qual é esse setor estratégico que o senhor está trabalhando para fortalecer essas exportações e quais são esses bens maiores com valor agregado, visando em buscar esse desenvolvimento para o nosso país? Eu acho que isso interliga fundamentalmente todo um processo da cadeia econômica e produtiva do nosso país. Bem, obrigado, ministro. Você veja, o Brasil, de fato, é um endereço dos investimentos estrangeiros diretos. Isso aconteceu no ano passado e está se repetindo nesse ano. E, obviamente, tudo aquilo que o presidente Aloysio falou, e também aqui o Berenguer falou, esse ambiente que nós temos construído no Brasil, é fato. Porque os investimentos estrangeiros no mundo caíram quase 30%, mas no Brasil não caiu. Ao contrário, o Brasil alcançou uma posição de muito destaque na hora que está todo mundo muito seguro com os investimentos no mundo. E no caso, o presidente Aloysio Mercadante relatou em detalhes também ambientes, por exemplo, que nós estamos vivendo a crise climática. O Brasil volta a ser um ator importante, porque não é possível que o país tem 25% da biodiversidade do planeta, 12% da água doce, tem povos originários, tem uma situação toda se ausente desse debate que o mundo precisa enfrentar e vencer, que põe em risco a vida no planeta, que traz os efeitos climáticos extremos, como está trazendo, inclusive no Brasil. O Brasil não podia estar ausente, recusando sediar a COP, por exemplo. Ao contrário, vai lá, se credencia para sediar uma COP na Amazônia. O Brasil muda a sua agenda na Europa, a agenda do desmatamento, para uma agenda de redução de desmatamento. O Brasil muda a sua imagem na Europa, deixando de ser denunciado na grande imprensa internacional como um país que não cuida, aliás, tira a proteção de povos originários, que tem um efeito muito grande, inclusive na imagem do Brasil, que afeta os negócios. Tudo isso, esse cenário mudou. Tem uma liderança importante no mundo sem líderes, que é o presidente Lula, nos eventos que ele participa, né, nós estamos sediando o G20, o presidente Lula liderando o BRICS e tudo mais. Tudo isso, somado, atrai bastante investimento. Nós vamos fazer agora, em novembro, o maior fórum de atração de investimento da América Latina. A Apex trabalha com o BID e com o BNDES, que o comandante Aloysio já deu o comando, porque era sempre uma parceria Apex com o BID,
E nós estamos fazendo isso, vai ser em São Paulo, trazendo investidores do mundo inteiro. E o que mais, ministro, está na ordem do dia é que o mundo precisa fazer uma transição energética. Eu adorei a fala do ministro Aloysio, quando ele fala que nós temos que fazer a nossa transição energética. Vocês sabem como é que a China está fazendo a transição energética para vencer o Tesla, que aqui em Lisboa está cheio? Eles cobram $70 mil pela placa de um carro a combustão quente, ou seja, convencional, e de graça para o carro elétrico. Com isso, os chineses passaram a consumir carro elétrico da maneira que consumiram, estou terminando, mas o Brasil passou a ser o maior importador de carro elétrico do mundo, por causa das cotas, chegando navios. Mas e qual é a estratégia do país? A nossa estratégia tem que ser o híbrido. Um carro elétrico tem 500 componentes, um carro convencional tem 6 mil componentes. Nós temos condição de ter um carro híbrido, como disse o Aloysio, o presidente Aloysio, gerando emprego, exportando esses motores. Eu fui na Toyota visitar o carro híbrido da Toyota, que estão construindo uma fábrica nova. São 3 motores no mesmo carro. 3 motores, que têm menos emissões do que o carro elétrico. Então, a estratégia do país. Então, uma área da transição energética, com o hidrogênio verde só pode fazer isso quem tem energia limpa e suficiente, sobrando, como é o caso do Brasil. Essa é uma parte. Outra coisa que eu aposto muito também, até o Aloysio Nunes está trabalhando conosco na Apex, e chanceler, nosso colega da Cátia Abreu, lá também no Senado, uma pessoa importante, estava falando com ele hoje. Há uma janela de possibilidade de a gente fechar o acordo Mercosul e União Europeia, criar um bloco econômico de 700 milhões de pessoas, um maior bloco econômico do mundo, e a gente pode, aí sim, ter um espaço, seja para receber mais investimentos. A Europa está estagnada faz algum tempo, mas é um grande comprador do mundo, é a Europa, e o Brasil pode ser um grande beneficiário desse projeto novo. Eu ficaria nesse aspecto, mas eu diria que assim, o mundo árabe vive a insegurança alimentar. Quem é que pode ser a oferta de segurança alimentar? Por isso o ministro Fávaro temos trabalhado, o Marcos Molina tem andado, a ministra Cátia Abreu iniciou também essa abertura de mercados. Eu nunca vi, nós fomos mais de 100 mercados abertos no ano passado, 100 mercados. E esse ano já passamos de 30 mercados sendo abertos para produtos brasileiros. Então, é algo que cresce exponencialmente, e eu diria que vamos ver crescer, como disse tanto o CEO da XP como o Aloysio Mercadante, vamos ter uma colheita boa no nosso país se a gente mantiver esse ambiente de normalidade institucional e seguir acreditando nele. Muito obrigado. Bom, o presidente quer fazer uma consideração? Eu queria fazer, porque é o seguinte, eu fui homenageado lá na Câmara de Comércio Brasil-Espanha, 100 anos, ontem, e o Haroldo Cedrais estava lá, quando eu entrei. Mas depois ele sumiu, eu não vi, então eu falei e não o homenageei. E hoje falei o terceiro e não falei dele. Eu sem óculos, e ele está tão magrinho, ele deve estar tomando Ozempic, está tão elegante, que eu também, é manjado, né? É mais sofisticado, que eu também não consegui. Eu falei, será que é, será que não é? Então eu estou aqui para homenagear. E eu queria só pedir uma coisa, prepara teu celular, Paulo, do Cícero Bistrô, para tirar uma foto para mim, você pode preparar? Eu quero ir lá cumprimentar o Berenguer, é um registro histórico da Aliança XP-BNDES. A bolsa hoje vai subir. A bolsa hoje vai subir. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Quero saudar aqui também o ex-senador Romero Jucá, aqui presente, e passar a palavra para fazer o encerramento desse grandioso debate de financiando o desenvolvimento, a nossa ministra Luciana Santos. Passo para a senhora fazer o encerramento. Bem, na verdade, eu só quero, mais uma vez, agradecer o convite, com a certeza que nós tivemos aqui uma mesa que vai, sem dúvida nenhuma, nos animar cada vez mais a traçar mais perspectivas, né, para o Brasil. Eu acho que nós conseguimos, como eu falei aqui
na minha intervenção inicial, conseguimos fazer escolhas convergentes, né, para as missões da Nova Indústria Brasil, com o PAC, com as medidas macroeconômicas, que aqui o Aloysio Mercadante já se referiu. Eu penso que nós, de fato, podemos retomar nesses patamares que a gente espera, né, continuar a retomada do crescimento brasileiro, sempre procurando melhorar a nossa capacidade competitiva e de valor agregado nessa engenharia global, para, de fato, a gente garantir um crescimento cada vez mais consistente e apostando na inovação e na tecnologia para alavancar, né, e superar ainda os gargalos do nosso atraso tecnológico e produtivo em alguns setores mais dinâmicos que nós precisamos entrar com mais força. Então, acho que o alto risco tecnológico ele precisa de subvenção. E essa integração também entre empresas e as universidades, institutos de pesquisa, que é também um aspecto desafiador e cultural, acho que nós temos marcos legais que têm contribuído, né, nessa direção. Aqui também sobre a transição do setor automotivo, nós temos todas as condições de estar na ponta dessa nova, né, combustível verde, que é o hidrogênio, porque, historicamente, nós fizemos isso desde Delmiro Gouveia, no caso da matriz elétrica, com as hidroelétricas, passando pelo etanol na década de 70, e agora com o desafio do hidrogênio verde, que eu acho que nós temos muito potencial. E nós não podemos ser só exportador do hidrogênio, nós precisamos ter as máquinas que também possibilitam a eletrólise para poder também garantir o valor agregado nessa que é a verdadeira transição do clima e enfrentamento de sustentabilidade do clima. Então, quanto aos supercomputadores que a Luísa falou, o nosso presidente Lula nos incumbiu de lançar o plano da inteligência artificial e nós estamos para fazer essa entrega no dia 30 e 31. Aliás, Luiz, ontem foi uma mesa específica sobre esse desafio, tanto da atualização da estratégia brasileira como do plano de IA, porque, de fato, ela também é um fator tecnológico multipropósito que vai perpassar tudo que é a cadeia produtiva e vai modificar muito as relações de produção e até do mundo do trabalho. Então, contem com a gente nisso. Depois da aliança de Mercadante com o XP, eu não tenho dúvida que a gente vai voar. Um grande abraço. Muito obrigado a todos pela presença e está encerrado esse painel.